Eu cheguei nos quatro cantos, olhei a rua 13 de maio. O velho guerrilheiro do título do livro é parte meu pai, parte ficção. Ele é meu pai quando ele serviu de inspiração no momento antes da reeleição da presidenta Dilma no Brasil, em meados de 2014. Meu pai falava que havia um risco de golpe no Brasil, né? Isso preocupou um pouco a família, porque no atual cenário de estabilidade democrática no país, a gente nunca imaginava que haveria esse cenário, e ele insistia nessa tese que haveria um golpe no país, e isso levou inclusive a família a se preocupar um pouco com a saúde mental dele. Mas essa inquietude desse momento, e depois com a confirmação do golpe de 2016, isso me fez perceber, né, que essa questão de memória, né? O livro trata um pouco sobre a memória, né? Sobre essa memória que pode ser recente, né, de uma parte da população não se lembrar que houve um momento diferente na democracia brasileira, e também da parte da memória mais antiga, né? A parte do momento que não houve democracia também, e que o Brasil estranhamente ensaia um flerte, né? Ensaia uma aproximação com esse momento. Então, a partir do ponto de vista de uma falta de memória do meu pai, ou de um embaralho da memória dele, eu utilizei esse cenário para ver como é que a gente, como nação, e como não só como nação, mas também como indivíduo, a gente trata com essa falta de memória, tanto recente quanto antiga. Me encantei com o mundo, subi alto da... Quando se faz ficção, geralmente se quer construir uma história a partir de experiências, mas nada a partir de fenômenos biográficos, né? E quando se tem uma biografia como mote, talvez ela não seja suficiente para que uma história maior seja contada. Então eu me deparei com esse tipo de narrativa em meados de 2016, quando a situação política do Brasil comprovava que talvez o que fosse um desvio de memória era quase que uma clarividência, né? Esse papel eu construo com meu pai na história, né? O personagem meu pai na história é um personagem meio que tem uma pose meio de oráculo, né? Consegue ter de antever ou de ver o que a gente não consegue, de certa forma, enxergar. E houve um pequeno conflito, né? Porque quando a ideia de contar essa história, mesmo com a narrativa ficcional, foi exposta para a minha família, houve um certo temor, né, de como é que isso ia ser encarado. E uma das primeiras pessoas que leu o trabalho completo foi a minha mãe. Enfim, né, eu fui pagar esse tributo também a ela aí, porque é uma história da família, né? O livro já estava pronto, já tinha sido submetido a um prêmio, enfim, não era a decisão dela que ia fazer com que o livro fosse publicado ou não, mas felizmente ela entendeu que o livro, mais do que uma história, ou mais do que tratar também de um fato político, ou mais de ser uma biografia do meu pai, ele é uma homenagem às pessoas que, como o meu pai, como ela também, sempre lutaram para que, não talvez de uma forma como um guerrilheiro, mas sempre lutaram de uma forma, com as armas que podiam, para que o Brasil fosse um país mais democrático, e mais, não só democrático politicamente, mas democrático para todas as pessoas. Pedro, subi, mercado da Ribeira. Me mudei para Lisboa, o golpe já tinha se concretizado, né? Ainda não havia o efeito colateral do golpe, que é a gestão pouco preocupada, ou menos preocupada, ou não preocupada com a maioria da população, né, que não pode se defender sozinho, né? Tem um grande aprendizado que o meu velho guerrilheiro passou para os filhos, que é, na verdade, que o Estado não deve se preocupar muito com quem pode se defender sozinho. Quem tem muito dinheiro, quem tem empresas, quem tem grandes recursos, quem tem teve uma formação, foi privilegiado de ter de poder estudar de uma forma que
que consiga concorrer no que se chama de mercado de trabalho. Essas pessoas elas têm mecanismo de defesa e talvez as outras pessoas que não tiveram essa mesma sorte, por um contexto histórico, ou essas pessoas que precisam realmente terem uma atenção do Estado, né? Eu acho que é esse tipo de liberdade um pouco que o livro fala, né? Essa é a luta do meu velho guerrilheiro no livro. Não é para estabelecer uma democracia num governo que vive numa ditadura, né? As pessoas eu acho que confundem um pouco isso, mas é que essa democracia ela seja permitir que pessoas que são desiguais dentro da mesma sociedade consigam competir de forma igual, né? E para isso elas precisam ser tratadas de forma diferente. Olinda é uma personagem do livro, né? É engraçado que eu precisei de 7.000 quilômetros para poder perceber Olinda. E não só como um cenário arquitetônico, ou topológico, ou geográfico, mas que a cidade tivesse um certo humor também, uma certa alma, um certo espírito. E a atmosfera da cidade eu acho que reflete um pouco a atmosfera da história, né, também. O livro é tanto uma homenagem à minha família, a luta das pessoas como meu pai, que pensam e que trabalham aí, de uma forma, educando os filhos, educando as outras pessoas. Meu pai é professor também, por um país com mais igualdade, mas também uma homenagem a Olinda. Quando eu saí de lá, o prefeito era ateu, agora o prefeito é pastor evangélico, e eu faço uma certa brincadeira no livro que tanto a ausência de Deus quanto a presença de Deus, na verdade, não influenciou na realidade de Olinda. No Largo do Guadalupe, no Largo do Varadouro, na praia